Está começando mais um Momento Teológico. No programa de hoje preparamos um tema para você imperdível. Pedimos que você fique até o final, deixe o seu like e, se possível, também o seu comentário. É claro, no final do vídeo. Vem comigo, porque o Momento Teológico está só começando. A paz do Senhor. O tema de hoje está subordinado à seguinte pergunta: Deus ainda opera milagres? Bom, são muitas indagações. Com base nestas perguntas e nesta grande realidade, porque nós não podemos negar que a intensidade dos milagres já realizados nos tempos bíblicos não é a mesma intensidade dos milagres que Deus realiza nos nossos dias odiernos. Porém, Deus ainda continua, sim, operando milagres. Nós temos diversas comprovações. A primeira delas é a apologia aos milagres que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria que você entendesse uma grande guerra teológica até os dias de hoje sobre o sobrenaturalismo da Bíblia versus antissobrenaturalismo da Bíblia. O que é isso? É uma guerra teológica entre teólogos, biblicistas, acadêmicos, ateístas e muitos outros que tentam desfazer ou contestar todas as referências e passagens bíblicas que constam referências milagrosas ou sobrenaturais. Todos os textos e narrativas onde se vê milagres realizados por Deus. Essas referências são um alvo e uma concentração desenfreada por parte de muitos antissobrenaturalistas. A palavra anti significa contra o sobrenatural da Bíblia, que tentam desfazer ou atribuir uma outra interpretação a textos de essência e de natureza sobrenatural. Isso significa que muitos tentam desfazer, refutar, alterar a essência do texto onde se encontram milagres. E os teólogos da teologia moderna, não só a moderna como a antiga, dos séculos 18 e 19 principalmente, onde se iniciou essa teologia do antissobrenaturalismo, até os dias atuais, nós encontramos esse tipo de interpretação contra o sobrenatural da Bíblia, interpretando como se todas essas referências fossem de essência natural, ou como se de fato milagres ali não tivesse acontecido, mas como se um outro sentido estivesse embutido no texto. Para Andrew Hill, teólogo formado em teologia do Antigo Testamento, ele não ficou nem contra e nem a favor no seu comentário. Veja só o que ele falou. A questão da confiabilidade histórica das narrativas do Pentateuco e de outras do Antigo Testamento depende, pois, das pressuposições referentes à natureza do texto bíblico. Em suma, os críticos negam a origem divina das Escrituras e o sobrenatural das narrativas bíblicas sob o pressuposto de que a Bíblia é um documento meramente humano, pré-científico. Também buscam recriar a história de Israel por meio de achados arqueológicos, dados literários e modelos contemporâneos sociopolíticos. Bom, a maioria das concentrações nos relatos bíblicos sobrenaturais estão mais precisamente voltadas com relação a esses críticos da teologia moderna, na maior concentração de milagres que estão registradas no Antigo Testamento e mais precisamente no livro do Êxodo. Para isso nós temos um grande teólogo por nome de Danilo Rafael Moraes, reitor do Instituto de Educação Religiosa e Teológica Bereana, mestre em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e especialista em crítica e apologia do Antigo Testamento, disse o seguinte: Algumas explicações naturais têm sido propostas por alguns críticos e teólogos liberais, que alegam que, pelo fato de o Êxodo ser cercado por eventos miraculosos, acreditam que os milagres foram inserções posteriores para enfeitar a passagem, a fim de que tivesse maior credibilidade.
Esse tipo de raciocínio apenas demonstra a repulsa por milagres. Não há como negar a sobrenaturalidade de Deus, porque se assim fizermos, estaremos negando ou anulando praticamente todas as essências doutrinárias da Bíblia. Até porque, quando nós nos atrelamos ao sobrenatural na Bíblia, nós estamos nos atrelando nada mais nada menos à essência do próprio Deus. Afinal de contas, Deus é sobrenatural. E não só Deus, como a Bíblia, como muitos ramos teológicos doutrinários, como a soteriologia, a doutrina da salvação, como a hamartiologia, a doutrina do pecado, como a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e diversas outras doutrinas teológicas que são de essência sobrenatural, como a cristologia, a doutrina de Cristo, que fala a respeito da sua morte e ressurreição, como evento altamente milagroso. Temos a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, a hamartiologia, a doutrina do pecado, a soteriologia, a doutrina da salvação, a escatologia, a doutrina das últimas coisas, baseadas no livro do Apocalipse, um livro cujo sentido é altamente espiritual. Temos também a bibliologia, a doutrina que estuda a respeito da Bíblia, sua inspiração e essência divina, cânon das Escrituras, e muitos outros assuntos que se desdobram desta área teológica, onde nós encontramos afirmações completamente sobrenaturais. Com relação a essas críticas, vamos entender o motivo pelo qual grandes teólogos concentram suas contestações contra passagens de essência sobrenatural. Veja o que disse o teólogo Danilo Moraes. Muitos críticos têm verdadeira aversão ao sobrenatural. Mas, se não pudermos aceitar o sobrenatural, não podemos, também, aceitar a revelação da divindade e muito menos a encarnação de Jesus e sua ressurreição. Se o valor histórico das Escrituras é descartado e os milagres são impossíveis, nada fica na Bíblia que mereça crédito. Algumas explicações naturais têm sido propostas por alguns críticos e teólogos liberais, que alegam que, pelo fato de o Êxodo ser cercado por eventos miraculosos, acreditam que os milagres foram inserções posteriores para enfeitar a passagem, a fim de que tivesse maior credibilidade. Esse tipo de raciocínio apenas demonstra a repulsa por milagres. Deu para você entender? Os milagres que constam na Bíblia e que Deus realiza até os dias de hoje, no nosso mundo contemporâneo, já não são mais negados pela própria ciência. Ou seja, até a própria ciência comprova que são impossíveis de se contestar os milagres que Deus realiza nos dias atuais, até porque todos os acontecimentos sobrenaturais que Deus continua realizando no mundo atual de hoje são frutos de estudo científico, e a própria ciência não pode negar. Veja o que disse o Dr. Rafael Moraes a respeito da ciência. Os críticos não levam em conta que a ciência moderna não mais encara a natureza como um sistema fechado, pelo que não se pode mais insistir em que os milagres são impossíveis, cientificamente. Muito bem. Dentro desse campo teológico de discussões acadêmicas e teológicas, eu preciso me dirigir a você para que você entenda que a nossa fé é duramente debatida e fruto de estudos, debates, críticas e contestações em diversos ramos de estudo, não só religioso, como também acadêmico e secular. O sobrenatural da Bíblia é inexplicável pela ciência, inexplicável até mesmo pela própria teologia, até porque nós sabemos que todos os milagres que constam na Bíblia são de essência completamente sobrenatural. E o sobrenatural de Deus não se explica. Nós não podemos definir em detalhes como provar essas passagens e essas referências bíblicas, a não ser que nos disponhamos de provas arqueológicas, históricas, geográficas, com referências de nomes bíblicos, personagens, lugares e etc. Nós podemos ter outras fontes que fortalecem ainda mais a veracidade da Bíblia Sagrada, pois nós sabemos que o sobrenatural de Deus é real, porque Deus é espírito e não um ser natural como nós. Deus tem sua essência sobrenatural, que nós não podemos negar. Nós temos diversas referências, não apenas dentro dos livros mosaicos que Moisés escreveu,
mas também em vários outros relatos do próprio Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós temos nos Evangelhos diversos milagres realizados por Jesus. E nós temos ainda pelos apóstolos, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, diversos milagres realizados por eles, além das explanações das cartas paulinas, das cartas de Pedro, Tiago e João. Nós temos relatos na Bíblia sobre os dons espirituais, nós temos a ação do Espírito Santo, nós temos diversas afirmações a respeito do poder sobrenatural do Deus da Bíblia, do Deus a quem nós servimos. Então, se você crê que Deus ainda opera milagres, você está apenas ratificando o que a própria Bíblia já ratificou. Até porque nós não podemos desmembrar ou desconectar Deus do seu sobrenatural. Até porque não há como dizer que Deus não opera como, por exemplo, operou nos tempos apostólicos da igreja primitiva. Até porque nós sabemos que muitos críticos e tradicionalistas e cessacionalistas, que são aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram, mas que foram atuantes apenas nos tempos dos apóstolos, acontecem de igual modo nos dias atuais, pois o nosso Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E existem muitas outras passagens que eu poderia trazer aqui, mas para que o nosso programa não se prolongue por demais e não fique cansativo para você, traremos em uma outra oportunidade textos que trazem afirmações apologéticas que comprovam a atualidade dos milagres, do poder e do sobrenatural de Deus. Ficamos por aqui. Que esse programa de hoje possa ter te edificado de uma forma extraordinária. Nos encontramos no nosso próximo Momento Teológico. Um forte abraço e que Deus te abençoe.